Meu nome é Guilherme Solino, eu sou analista do Banco Central, trabalho lá tem 8 anos, mas antes do Banco Central fui aprovado em outros concursos, na área de controle, na área administrativa, sou engenheiro de formação, meu primeiro emprego público foi na minha área, né, engenharia elétrica, então tenho experiência em passar em concurso da minha área de formação, fora da área de formação, sempre trabalhei e estudei, né? Então, um pouco isso, assim, né? Aí, qual que é a proposta? Eu queria primeiro, vou passar a palavra para cada uma de vocês, aí eu queria entender, assim, um pouco o contexto aí de cada uma, e eu queria, assim, se você pudesse, nesse primeiro momento, falar, assim, um ou dois pontos que vocês mais teriam interesse em comentar aqui. O ideal fosse uma conversa, assim, né? Então, a ideia não é ser uma aula, né? Mas é um bate-papo, que a gente pudesse interagir no primeiro momento com um ou dois pontos, e aí depois eu passo para outra, e a gente pode depois tratar de outros temas. O que vocês acham? Sim. Pode ser assim. Não, bacana. Então eu vou começar pela Monielle, se você puder se apresentar, né, onde você é, onde você estuda, enfim, e um ou dois pontos aí mais que você acha mais importante a gente conversar. Tá, tudo bem? Boa noite. Meu nome é Monielle, estão me ouvindo bem? Tô sim. Eu sou aqui do Paraná, interior do Paraná. É a primeira vez que eu participo de sala VIP. Já tenho assinatura do Estratégia faz um ano. Eu fiz a assinatura em julho do ano passado, pensando no TRF4 aqui da minha região, mas já tinha sido o edital, estava um mês do concurso, eu assinei por desespero e não deu tempo. Desculpa, você falou que fez qual? O PJ? TRF. O TRF, tá. Que foi no ano passado, né? Foi, TRF4. Uhum. Eu já tinha feito o TRF4 em 2014 e fiquei em 30º lugar, 31º. Tá, em qual área? Para técnico judiciário, área administrativa. Tá. Uhum. E aí chamou até o 29º. Nossa. E foi por assim. Então eu tentei novamente, mas não tinha me preparado. Então eu tenho essa assinatura desde aquela época. Mas eu assinei, o concurso passou e eu abandonei, assim, não estudei. Então agora eu tô voltando. E eu procurei a sala, principalmente para ver, falar sobre o meu método de estudo. Tá. Que eu tenho dúvida. Então eu tô pensando nas áreas de tribunais. Certo. Mas por enquanto, né, agora com quarentena, não tem muita previsão e acho que deve demorar e a minha preparação eu não penso tão a curto prazo. Tá. Então, eu estou fazendo um estudo por disciplinas. A minha ideia está sendo, não sei se já seria agora para tirar as dúvidas ou seria só uma Não, você pode falar, que aí assim, a minha ideia é, eu vou anotar a dúvida sua, depois da outra colega, escapou nomes. E aí eu vou ver se tem alguma similaridade, e aí se tiver eu falo junto, se não tiver eu comento os dois pontos, sabe? Tá. Mas pode falar, então é método de estudo, né? Isso. Tá. Então assim, do método, assim, você se sente um pouco incomodado? O que você queria, assim, pensar junto, assim, né? Então, dos métodos que eu tenho visto, é sempre intercalando a disciplina. E a minha ideia, a princípio, já considerando revisões, né, tudo, seria ver, assim, uma disciplina de cada vez, por exemplo, fazer um curso. Igual agora eu estou fazendo direito administrativo. Então, fazer todo o curso de direito administrativo, todas as aulas, para depois passar para o constitucional, por exemplo. Então, eu quero deixar as disciplinas básicas, tanto as básicas do direito, quanto matemática, raciocínio lógico, tudo para ficar num nível de acerto bom dessas áreas, e aí intercalando com outras conforme algum edital que eu venha fazer. Mas eu não sei se seria uma boa alternativa isso de fazer o curso da disciplina completo. Tá, entendi. Eu acho que eu entendi a sua dúvida. Só para depois eu ser um pouquinho mais específico, assim, hoje você está por conta do estudo, você trabalha e estuda, como que é, assim, a sua disponibilidade? Então, eu sou servidora pública e agora eu estou trabalhando em home office. Tá. Então, eu trabalho todo dia, das 8 da manhã até o meio-dia, e das 13 até as 17 horas. E aí eu tenho a noite livre para estudar. E assim, não sei se você costuma fazer seu estudo registrando o tempo de estudo, tipo usando um aprovado, aquele aplicativo, ou uma outra forma de controle, mas você costuma ver o seu tempo efetivo, cronometrado de estudo, ou esse controle você não faz, assim? Não estou fazendo. Tá, mas tudo bem. Mesmo sem fazer o controle, você imagina que você consegue bloquear na sua agenda, sem falar em horas líquidas, né? Mas assim, bloqueio na agenda, quantas horas por semana? Assim, eu entendi que você pode dedicar à noite, assim, mas, sei lá, se a gente fosse olhar as últimas 4 semanas, incluindo de segunda a sexta, sábado e domingo, quantas horas por semana bloqueadas para o estudo você acredita que você seja capaz de conseguir? Então, eu não tenho esse cálculo ainda. Eu voltei a estudar. Você está retomando, agora, né? Uhum. Tá. Não, tá bom. Então eu vou fazer uma consideração com base nessas informações, assim, né? Então você falou que é umas 3 horas à noite, assim, né? Mais ou menos. Tá. Umas 3 horas. Tá, beleza. Então agora, quem tá na sala? Tá só o Hélio. Vamos ver quem tá. Não, a Núbia, né? Você pode se apresentar, Núbia? Sim, eu sou Núbia, me formei em Direito em 2017. Assim que eu terminei a faculdade, eu já segui fazendo concursos. E estou desde então estudando para concurso. Tá. Desde 2017? Desde 2017. Tá. Aí da faculdade mudei. Eu estou estudando para tribunais, é a área que eu estudo.
Tá, na área jurídica, né? Isso, mais para a área jurídica, mas eu geralmente eu faço para o médio também, né? Para técnico. Certo. Médio. Bom, Não, bacana. Com estratégia, já desde o começo eu estudo com estratégia. No início eu comprei um curso, aí continuei estudando com esse curso que eu tinha, e nesse ano eu assinei. Uhum. Limitada. Aí é isso, eu tava conseguindo estudar legal esse período de quarentena, porque eu tava rendendo bem. Mas até essa última semana, nossa, eu tô bem, bem procrastinando mesmo, não tô rendendo, não tô conseguindo concentrar, não tô conseguindo fazer as revisões. Aí hoje eu vim aqui pra sala pra ver se eu arrumo um norte mesmo pra seguir estudando, porque tá complicado. Você assim, na sua opinião, o que mais pega para você é uma questão hoje, assim, motivacional, método de estudo? Se você fosse me dizer assim, olha, Anúbia, assim, você vai fazer um diagnóstico, assim, você vai me apontar 3 fatores que são os 3 principais que vamos dizer assim, te impediriam de conseguir uma aprovação. O que você me diria? Eu acho que ansiedade, ansiedade, eu acho que eu não sei fazer revisões. Certo. Por mais que eu tente, que eu me dedique, mas eu fico muito entediada, eu acho chato, para mim é torturante. Certo. Mas apesar de saber que eu preciso fazer, eu acho que esses são os 2 maiores fatores, assim, um pouco de dificuldade para estudar o que eu não gosto, apesar de saber que eu preciso. Tá. Só uma pergunta. Hoje, Nubia, assim, você tem, na semana, assim, você costuma registrar o seu tempo líquido de estudo? Você faz esse controle? Parei esses últimos tempos também. Quando começou a quarentena, eu dei uma bagunçada, mas, assim, geralmente eu estudo mais ou menos umas 6 horas por dia. 6 horas assim, ou mais. Eu não, mas acho que esse tempo não é o tempo líquido. Cronometrado, é o tempo assim, de início e final, não, né? Eu não, isso, eu não cronometro, não. Esse é o último tempo bruto, que eu sento ali, que eu estou estudando, que tá, não, tudo bem. Eu estudo aí. Esse tempo eu costumo dividir em 2 ou 3 matérias, mais ou menos. Agora, acredito que esse período de quarentena, né, que eu estou só em casa mesmo e eu não trabalho, eu fico mais tempo. Agora, não sei se liquidamente está sendo mais tempo. Não, tá, não entendi já. Eu acho que, assim, porque eu quero comentar, acho que já está suficiente, assim, a informação. Vamos lá, eu falei que não ia deixar... bom, aí saiu, né? Era um outro rapaz que ele estava no início, entrou, saiu, agora já... eu tinha deixado ele entrar porque ele foi o primeiro, mas tudo bem. Então, olha só, eu acho assim, são temas todos eles relevantes, tá? Então, e são um pouco diferentes, então eu acho que pode ser rico aí para vocês duas, tá? Então, eu vou começar aí pela o que a Núbia trouxe, falar um pouco dessa questão da ansiedade, né? Então, olha só, eu não sei vocês, assim, mas um dos motivos que mais me motivou a buscar o concurso público foi a questão da estabilidade, né? Ou seja, ter um emprego que eu pudesse, assim, ter um pouco mais de previsibilidade, de segurança, não só no momento que eu me decidi a fazer concursos, mas ao longo da minha vida, né? Questão familiar, né? Então, assim, essa questão da segurança, ela foi um motivo importante, assim, que pesou, né? Agora, uma coisa gozada é que um dos maiores desafios que o concurseiro tem que lidar é justamente a questão da insegurança. E é o que a gente está vivendo muito hoje. Isso se exacerbou. Em que sentido, né? Porque a gente antes, no começo de 2020, a gente tinha assim, um cenário que falava, por exemplo, a área de tribunal de vocês duas, né? Falava assim, pô, ano que vem vai ser o ano dos tribunais eleitorais, né? Estava previsto lá não era na lei orgânica, uma série de vagas. Eu lembro dessa notícia, assim. Então, por exemplo, quem se preparava para a área de tribunais de trabalho, né? Assim, a gente tem mais ou menos 22, eu acho que é por aí, né? TRTs. Então, assim, isso há um tempo atrás, assim, era uma direção um pouco segura, assim, porque, pô, eu sei que, em geral, vai ter 2 ou 3 concursos de TRTs por ano, então tinha essa lógica, né? Só que aí, o que acontece? A gente vive um momento, assim, de incertezas pela questão, sem entrar na questão política e econômica, assim, né, mas, assim, uma certa deteriorização da questão fiscal, né, isso tem alguma influência nos concursos, tem a questão aí agora da pandemia, né, aí vocês podem parar e falar assim, pô, eu vim para essa VIP para me motivar, e o que o Solino está falando só de problema, né? Mas assim, não é isso, né? Eu quero apresentar que eu entendo, né, que isso, de fato, pode ser um fator aí que influencie na ansiedade, né? Mas aí, por um outro lado, também, assim, o que eu quero também destacar para vocês, assim, né? Que enquanto não mudar a Constituição, né? Tem tempo que eu estudo direito constitucional, mas eu acho que lá no artigo 37, mais ou menos, né, da Constituição, que fala que o ingresso no serviço público tem que ser via concursos, assim, né? Então, por mais que a gente esteja vivendo um momento, assim, complicado, seja de saúde pública, seja a questão de a saúde financeira do Estado, né? Mas o concurso é a regra de ingresso na carreira pública. E o que eu quero destacar, né, é que a gente tem que conseguir lidar com essas incertezas, né? Então, o que você já faz, em certa medida, né, que é definir uma área. Não, a minha área é tribunais, né? Eu vou focar aqui em concurso de nível médio, por exemplo, de tribunais. Então, isso por si, isso já é um elemento importante para se lidar com a questão da ansiedade. Porque, assim, vocês visualizam sei lá, o Estado brasileiro funcionando sem judiciário, né?
não tem como, né? Então esse é um ponto, né, que eu queria trazer aqui para vocês. E um outro em relação à ansiedade é que, assim, isso eu digo por experiência, tá? Eu, quando comecei a estudar, eu tinha consciência, assim, que eu sabia, as pessoas falam, concurso não é tiro de 100 metros, é maratona, né? Mas alguma coisa que foi ficando mais claro para mim nesse processo é que, assim, a aprovação, ela se constrói, não é quando o edital sai. O principal da aprovação, ela é determinada, vamos dizer assim, na fase quando não tem edital. E aí, o que acontece, né? Então, acontece assim, se você escolhe uma área, um pouco na lógica que a Moniel está falando, assim, de ver as disciplinas estar bem nessas disciplinas básicas, que assim, de certa forma, são previsíveis para um concurso na área de tribunais, né? Então, assim, se você chega num estágio desse, vamos supor assim, acaba a quarentena, mas está batendo ali 90%, 93% naquelas disciplinas comuns, que sempre estão presentes, em geral estão presentes na área de técnico judiciário, por exemplo, né? De constitucional, administrativo, português, informática, raciocínio lógico, direito das pessoas com deficiência, enfim. Se você está batendo ali 90%, por exemplo, quando sai um edital, aí você vai fazer uma adaptação. Por exemplo, um concurso que não está sendo falado, mas que assim, eu acompanho há algum tempo, que está no radar, é o próprio concurso aqui da minha cidade de Brasília, né? O TJDFT, né? É um concurso que já passou a validade deles, e do último concurso, e que assim, pode ser aí que num horizonte de médio prazo saia, né? Tribunais, o que a gente tem? A gente tem o TJ Rio, TJ Santa Catarina, enfim. Então, assim, Nubia, eu penso que, do ponto de, assim, o primeiro ponto é que a gente tem que aceitar que a gente vai viver, o concurso ele tem que lidar com incertezas, né? Uma maior segurança ela vai ter, assim, quando tiver a nomeação. E mesmo assim, né, a vida é muito... A gente não tem, no fundo, estabilidade de nada, né? Por mais que o serviço público tenha uma maior estabilidade comparativa com essa iniciativa privada, né? Mas a vida em si, ela tem essa questão da fragilidade, né? Não sei se vocês acompanham aí um professor de estratégia da área policial, o Paulo Bilinski. Vocês já ouviram falar dele? Já, sim. Ele é um delegado de polícia, um cara muito bom aí e tudo mais. Aí o que aconteceu? Foi ontem, antes de ontem, ele sofreu inicial, ele tomou 5 tiros, e a namorada dele foi encontrada morta, né, no apartamento dele. Assim, pelo que a gente tem de informação já, parece que ela efetuou os disparos e depois atirou contra si, né? Então, assim, isso que é uma pessoa assim, o cara é instrutor de tiros, entende? Então, ele sabe lidar lida com bandido, e, veio lá a namorada e, sabe, vai saber, não estou julgando ninguém aqui, mas eu quero falar, assim, que a gente, de alguma forma, tem que, assim, ter consciência, né, da questão das inseguranças que são um pouco inerentes. Para concurso, isso é bastante acentuado na fase de preparação. E como é que a gente lida? Uma das formas de lidar com insegurança, aceitando e, por exemplo, escolhendo uma área assim que seja uma carreira típica de Estado, como é uma área de tribunais aí, né, por exemplo, né? Não vejo como um Estado funcionar sem esse pilar aí do judiciário, por exemplo, né? Então, esse é um primeiro ponto, né, que eu queria destacar. Aí agora eu vou falar em relação à metodologia de estudo, que eu enxergo mais uma questão de organização, né? Que aqui é uma coisa que a Monielle comentou. Poxa, todo mundo fala aqui do estratégia aí para estudar por ciclo de estudo e tudo mais. Só que, poxa, será que não faz sentido eu estudar uma matéria por vez, né? Qual que é? Será que de fato isso é totalmente impeditivo, né? Então vamos lá. Eu não sei se vocês conhecem um professor chamado Gerson Aragão. Eu ouvi falar? Não. Gerson Aragão, então, ele tem um produto, assim, né, que é uma orientação de estudo, né, que ele fala, enfim, sobre como estudar para concurso e tudo mais, né, e ele, por exemplo, ele é defensor público e ele não estudou por ciclo de estudo, né, e aí você fala, mas que loucura, o senhor está falando aqui Está falando de um cara que nem é do estratégia e que não estuda por ciclo de estudo, né? O que eu quero dizer, no fundo? Né? Eu quero dizer assim, que não há, vamos dizer assim, uma única forma de se... na preparação para concursos, tá? Então, é nisso que eu quero falar. Então, assim, não é que eu vejo assim, totalmente impossível ou uma pessoa estudar uma matéria por vez. Agora, eu queria apresentar para a Monielle, assim, alguns argumentos de por que pode fazer sentido você estudar por ciclos de estudo, tá? Então, assim, qual que é uma vantagem, né? Mesmo o seu caso, que eu vou trabalhar aqui, 3 horas por semana, de segunda a sexta, então aí já dá 15 horas bloqueadas, né, de estudo. Vou pegar aí mais umas final de semana, sábado e domingo, nessa época que não tem um edital aberto, vou colocar aí, então, 15, vou botar 5 horas bloqueadas, tá? Então, 20 horas na semana, né? 20 horas na semana que você pode, por exemplo, bloquear o seu estudo para concurso, né? Então, da minha experiência, Monielle, o que eu vejo, né? Eu vejo assim, que, em geral, seja quem cronometra o tempo de estudo, seja quem não cronometra, mas em geral, o que eu vejo? Que a cada 10 horas bloqueadas de estudo, uma pessoa consegue ali, meio efetivo, 7 horas. Isso assim, eu estou desconsiderando uma pessoa que fica vendo WhatsApp toda hora, rede social, é aquela ideia, né? Sentou, fica um tempo ali, cansou, bebe uma água, vai no banheiro, enfim. Em geral, eu observo isso, assim, a cada 10 horas de estudo,
bloqueada 7 horas líquidas. Então, pegando uma proporção, 20 horas daria 14 horas por semana, né? 14 horas por semana. De fato, se você com 14 horas por semana, se você fosse pegar assim 7 matérias e 2 horas para cada matéria, 2 horas por semana, eu acho que é muito pouco. Você não vai ver muita evolução. Você vai sentar ali, fica um pouquinho, 2 horas, aí só na outra semana você vai ver de novo a matéria. Eu acho que, de fato, fica bastante uma certa descontinuidade na evolução. Isso acaba atrapalhando. Mas eu também, Monielle, eu não vejo. Então, para mim, isso é um extremo. Entende? Se você pegar 7 matérias, 2 horas na semana ali, eu acho muito pouco. Mas também, se você ficar ali às 14 horas só com uma matéria, o que pode acontecer? Qual que é um risco que você pode ter? É de você ficar num assunto e você acabar não tendo um bom ritmo nele, porque você, sei lá, você pega uma aula, começa a fazer questão, e depois você quer entrar num detalhe, e um ponto para mim que eu acho muito relevante, Manuel, é que você vai ser exigida na prova do seu concurso a ter essa capacidade, assim, vamos pegar uma prova do tipo do CESP, aí, de 120 itens, né? O CESP está fazendo muito concurso aí de tribunais, né? Então, 120 itens, vamos simplificar aqui, se tivesse aí 10 disciplinas, né? Então, a gente teria aí 12 itens por disciplina, na média, né? Só para ter uma ideia. Então, assim, você mais ou menos vai ficar assim, 20 minutos numa matéria, português. Aí depois você tem que mudar a chavinha. Depois a sua chavinha tem que ir para constitucional. Sei lá, mais 20 minutos, 20, 30 minutos. E depois você tem que mudar a chavinha para administrativo. Então, eu entendo, se você, de alguma forma, ao longo da sua preparação, você já está um pouco treinada a mudar um pouco a lógica da sua cabeça, você também, isso acaba influenciando no desempenho numa prova, num simulado, entende? Faz sentido para você? Sim, faz sentido. Então, assim, eu acho assim, você não precisa ir para o extremo de ficar 2 horas com uma matéria, mas também o extremo de ficar ali semanas ali só com uma matéria, eu acho que pode ser, vamos dizer assim, pode ter uma maneira um pouco mais eficiente de você organizar o seu estudo. Dada 14 horas por semana, me parece, Monielle, se você pegasse aí 3 matérias por semana, eu acho que é uma boa distribuição de carga horária. Então vai ser mais ou menos 5 horas por matéria, entende? E assim, na semana, eu acho que isso já é. E eu tenho vários alunos que têm essa característica, sabe? Eu tenho alunos que estudam assim, 10 horas por semana, porque tem trabalho, tem filhos, enfim. Eu tenho alunos que estudam 35 ou 40 horas na semana líquido, né? E no seu caso aí seria mais ou menos aí umas 15 horas líquidas. Então, assim, 3 matérias me parece razoável. O que você pode fazer para simplificar a sua organização? Você pode fazer assim, ó. Mais ou menos assim, ó, um dia vai ser uma matéria, né? Então, se for mais ou menos estável o seu horário de estudo, você pode ficar, sei lá, segunda-feira você estuda, por exemplo, português. Aí depois, na terça-feira, você estuda constitucional. E na quarta, administrativo, né? Mas o importante não é fixar o dia. Para mim, o mais importante é você fixar uma sequência. Então, ou seja, primeira matéria, você vai estudar lá uma noite. No outro dia, vai para outra matéria. No outro dia, você vai para outra, entende? Então, isso já é uma lógica de ciclo de estudo. Então, assim, eu teria uma expectativa, se você se organizasse assim, pode ser que no início você sinta um pouco assim, poxa, mas se eu ficar só na matéria, eu iria fluir mais. Inclusive, Monielle, tem um argumento da neurociência, tá? Que argumento é esse? Quando você estuda uma matéria e você muda ela, aí quando você voltar para ela, o fato de você forçar a sua cabeça para pegar o racional, como se fosse o fio da meada, isso em si já força a sua cabeça a fazer algumas conexões, entende? Então, esse estudo ativo, por meio quando você estuda de forma intervalada, disciplinas, isso em si vai ajudar o próprio processo da aprendizagem. Faz sentido para você? Sim, faz sentido. Beleza, sim. então assim, eu falei um pouco aqui da organização, né? E agora eu vou falar um pouco sobre a questão das revisões, tá? Pode ser? Então, tanto a Núbia, como também a Monielle tem essa questão aí das revisões, que é um ponto importante aí, né? A ser pensado, tá? Mas, ó, vamos lá. Qual que é a minha abordagem? Como que eu vejo a questão das revisões, tá? Antes de falar das revisões, eu vou falar um pouco sobre o processo de estudo, que está relacionado também, e a revisão vai ser um item dessa engrenagem do processo de estudo, tá? Veja se faz sentido para vocês, né? Para mim, o que faz sentido, assim, né? Então, no primeiro momento, a gente ter uma percepção, uma compreensão das principais ideias de uma matéria. Para a gente ficar menos abstrato, né? Vamos pensar aqui atos administrativos. Vamos supor que não é o caso de vocês duas, mas que vocês fossem estudar pela primeira vez atos administrativos, né? Então, no primeiro momento, a gente tem que pegar aquele material e ler, por exemplo, um PDF. O Estratégia tem essa característica de ter PDFs muito completos e didáticos, né? Então, você, sei lá, vai pegar um curso lá do Ebert, né? Lá de atos administrativos, você vai ter lá mais ou menos umas, sei lá, 70 páginas de teoria, entre 50 e 70, e depois vai ter dezenas de questões no PDF, né? Então, beleza. Então, no primeiro momento, a pessoa vai lá, vai ler o PDF, vai fazer umas questões ali de fixação, né? Depois, o que me parece muito importante é que o estudante consiga ter segurança do que o que ele estudou, ele teve uma boa compreensão. É possível a gente saber se está com uma boa compreensão no que a gente estudou, por exemplo, de atos administrativos, né? Poxa, você pega lá um PDF, leu, eu vou até abrir o áudio para as duas, eu queria escutar aí cada uma de vocês. Assim, vocês acham que dá para saber, depois que a gente pega uma aula em PDF, se você está dominando bem aquele assunto ou é uma coisa um pouco relativa? Vou começar com a Monielle. Então, eu percebo muito quando eu vou resolver exercício. Tá. Opa, perdão.
Pode falar. Então eu falei que eu percebo quando eu vou resolver exercício. Certo. Então, assim, você percebe, assim, mas resolvendo exercício, assim, você consegue ver uma maneira para você falar, poxa, eu fiz aquele exercício, eu tô dominando esse assunto, eu consegui compreender, assim, pode falar, assim, sua intuição, como você, ao fazer questões, você tem segurança que você está dominando aquele assunto? Então, depende muito do dia, assim. Tem dias que parece que entra na cabeça o conceito e na hora você já sabe que você entendeu, que você compreendeu. E tem dias que o rendimento não é tão bom, que ao final da aula parece que realmente não pegou muita coisa. Não pegou, né? Isso também pode variar de uma matéria para outra, de um assunto para o outro, né? Sim. Nubia, eu queria escutar você, assim, se você acha, assim, que depois de estudar uma aula, você dá para saber se está com um bom domínio de um assunto? Então, o meu problema maior é porque, assim, como eu fiz direito, a maioria das matérias são de direito, eu não sinto tanta dificuldade. Certo. Então, desde que eu comecei a fazer concurso, eu não comecei, assim, numa pontuação muito baixa. Eu já comecei acertando 60% e quase 70%, depois eu passei por 70%, 75%, mas eu estagnei isso aí. E está muito difícil de sair. Muito difícil. Meu problema maior está sendo isso. Então, a maioria dos assuntos eu já passei pelo menos uma vez por eles. Certo. As duas matérias que ainda faltavam alguns assuntos era direito civil e direito penal, que agora na quarentena eu consegui encerrar. Ontem eu estudei o último assunto civil. Certo. Aí, assim, esses eu tentei revisar um pouco, mas quando eu penso que eu tenho que voltar todas as outras matérias revisando também, nossa, isso me dá não é preguiça, mas assim, aquela sensação, meu Deus, isso não vai acabar nunca, entendeu? Assim, não é muito produtivo, né? Você fala, pô, vou pegar lá, mas será que a sensação de que você não tá fazendo muita coisa, entendeu? Não dá a sensação de produtividade. Mas eu sei que o meu problema maior é justamente esse, porque eu já cheguei ali nos 70, 75 e eu tô querendo passar disso. Tá, entendi. Então, beleza. Então, justamente nesse ponto que a Nubia falou, que é a forma, é o critério que eu uso com os meus alunos no coaching, que quando eu vou... Agora, eu não estou estudando para concurso, né? Mas se eu fosse estudar, seguramente eu ia fazer isso que eu falo com os meus alunos e que eu vejo resultados práticos aí, né? É o seguinte, para cada aula que estudar, fazer questões, assim, de uma forma que não são as questões do PDF, porque as questões do PDF, meio que o professor já falou daqueles temas ali, né? As resoluções, né? Então, por exemplo, pegar as de atos administrativos, né? Então é o seguinte, estudou atos administrativos, vai no sistema do Estratégia, por exemplo, e monta lá um bloco de 10 questões só de atos administrativos, tá? E aí o que faz? Se você pega lá, por exemplo, 10 questões e acertou 7 de 10, assim, eu não sei se vocês têm consciência, assim, mas, em geral, seguramente, para a área de nível médio, a nota de corte da objetiva, para você poder ter a redação corrigida, está na casa dos 90%. Então, assim, 7 de 10, apesar de não ser ruim em si, mas está longe da nota de corte para esse tipo de concurso, especialmente para nível médio. Então, o que eu falo, né? Então, assim, estudar a matéria, faz um bloco de questões lá do sistema do Estratégia, por exemplo, ali. Pega concurso da área de tribunal, do CESP ou da FCC. Fez 7 de 10, poxa, para mim está muito claro que você não pode avançar de aula sem conseguir melhorar nessa matéria. O que eu recomendo, Nubia? Vê se faz sentido para você, vê se isso pode ser dinâmico para o seu estudo. Você fez um caderno assim, de 10 questões. Eu não estou falando para fazer assim 200 questões, não é isso, 10 questões. Depois vai ficar mais claro o porquê desse número, tá? E aí o que você faz? Pega aquelas 10 questões e estuda especialmente os comentários completos. Vocês duas já usam o sistema do Estratégia? De questões? Eu ainda não. Então, você vai ver lá, Monielle, que assim, um grande diferencial do sistema de Estratégia é que tem duas resoluções, 2 tipos de resoluções para cada questão. Tem a questão curta, a resolução curta, que vai direto no ponto, e tem a completa, que ela vai contextualizar mais. Então, o que eu recomendo? Nesse primeiro momento, veja a resolução completa para você conseguir fazer uma revisão direcionada, entende? Você não vai precisar voltar no PDF, se for um bom comentário, né? E aí, o que eu proponho para vocês? Então, você vai lá e faz as 10 questões. O que você faz? Muda de aula? Não muda de aula. Você vai lá e faz mais um bloco de 10 questões. Concorda comigo se você fez uma boa revisão, estudou com atenção, eventualmente, você viu assim, poxa, tem um negócio aqui de atos enunciativos que eu achei que eu sabia, mas essa questão aqui, ela me mostrou que eu não sabia bem dessa modalidade de atos administrativos. E você revisou. Concorda comigo se cair uma próxima questão disso, a tendência é que você acerte, né? A menos quando tem um peguinha e tal. Então, assim, o que eu vejo com os meus alunos? Né? Eles fazem isso, fazem um bloco de 10 questões, revisam de uma forma direcionada, depois fazem mais um bloco de 10 questões. E aí, se você, por exemplo, aumentou para 8, acertou 8 questões de 10, concorda que a gente conseguiu mensurar o seu progresso? Sim. Então, se você repetir isso, assim, pô, entendi, mas até quanto que eu vou repetir esse processo de fazer bloco de 10 questões? Até você conseguir um desempenho competitivo, que para a área de tribunais, é o critério que eu trabalho, é na casa dos 90%. Entende? Entende, Nubia? Então, assim, se você pegar aí uma forma assim, eu entendi, você já passou por todos os assuntos. Agora, assim, que tal se você pegasse para cada uma das disciplinas, aí você vai, assim, assunto por assunto, aula por aula. Quando eu falo assunto, é o equivalente a uma aula, tá? De uma disciplina, né? Então, você pega lá em direito administrativo, vai em atos administrativos, monte blocos de 10 questões e repete esse processo de questões, 10 questões, comentários. Poxa, aí, se não ficou muito claro o comentário, você volta no PDF, eventualmente vai numa videoaula, se for um assunto mais complexo, que exige memorização. E você repete isso até você conseguir um bom percentual. E aí, o que eu vejo? É que muitas vezes os alunos, eles têm uma certa dificuldade na revisão, mas o problema não está na revisão em si.
O problema é que ele não conseguiu, vamos dizer assim, um amadurecimento suficiente numa primeira etapa do estudo, entende? Porque, assim, vou pegar um caso aqui, me fala aí, no direito, assim, uma das matérias mais enjoadas para estudar, assim, os meus alunos comentam, por exemplo, que poder judiciário, em direito constitucional, é bem enjoadinho, né, tem um monte de prazo, de regra, né, então, vamos pegar direito. Tem que aprender, tem que decorar. Tem que decorar, né, então é um negócio, assim, que não tem tanta lógica, né, você tem regras, que essas regras são exigidas ali, né, em provas, né, então, o que eu vejo, né, algumas pessoas, elas estudam, e aí, ela fala, poxa, mas não lembro nada de poder judiciário, mas muitas vezes a pessoa, ela lê o PDF, e ela fez algumas questões, e a taxa de acerto dela ficou ali em 60, em 70. E ela avançou de aula sem elevar o desempenho, entende? E acaba isso gerando uma certa lacuna. Então, assim, nesse caso, também explorando um pouco mais, quando é um assunto que exige mais memorização, acaba que é importante, ainda mais que vocês agora não estão com o edital aberto, né, que vocês vão gerando um material para revisão, mas que seja um material direcionado, né? Que recomendação eu dou para os meus alunos no coach, né? Que, por exemplo, um assunto como esses, assim, vocês devem ter acesso lá àqueles mapas da Lulu, né? Aqueles resumos, lá, mapas mentais, né? Isso. O que é uma estratégia possível, né? Que você pega aquele mapa mental, aí você vai lá, estudou a teoria, você fez lá as questões do PDF, mais como uma forma de fixação, eu não coloco elas no bloco, nessa fase vamos dizer assim, do controle de qualidade, entende? Eu prefiro fazer isso no sistema de questões porque não necessariamente o professor ele tratou de algum detalhe que pode ter nessas questões que a gente filtra no sistema de questões, né? Então, beleza. Então, você faz isso. E aí, na medida nos assuntos que você tiver mais dificuldade e no que tiver maior incidência, e se não tiver no material, no mapa mental, por exemplo, um resumo de professor, você vai lá e complementa esse material, entende? Então, assim, você já trabalha em cima de um resumo já que já foi trabalhado por um outro professor, por um outro profissional, né? Essa não é a única forma, né? Você pode, de repente, tem muitas pessoas que usam também aquele negócio do caderno de erros, né? Então, pega lá um Word e fala assim, esse arquivo aqui vai ser só de poder judiciário. E aí, de repente, você pode pegar uns trechos da aula que são mais relevantes, ou que exigem mais memorização, dá um print e coloca lá no Word. Ou seja, errou muitas questões sobre o que fala, sei lá, de quinto constitucional, né? Por exemplo. Aí você vai lá, leva essas questões para esse caderno e depois, quando você precisar voltar nesse tema, você já vai nesse material mais direcionado, que ele é direcionado para você, né? Que ali vai ter o que você teve mais dificuldade e o que você notou que teve maior incidência. Entende? Uhum. Faz sentido para vocês essa forma? Faz sentido. Sim. Então tá, eu vou explorar um pouco mais essa questão aí da metodologia de estudo, tá? Então o que eu recomendo com os meus alunos, né? Então, vou pegar aqui como se fosse uma situação da Monielle, né? 3 matérias, ela vai estudar 3 matérias por semana, né? E aí vamos supor que ela vai estudar português e constitucional administrativo, tá? Então assim, o que eu recomendo? Mesmo que você já tenha visto todo o conteúdo do edital, volta lá aula por aula e direciona o seu estudo com base nas questões, no sistema de questões. E qual que é o ponto central para mim? Você só vai mudar do conteúdo da aula 0 para a aula 1 quando você conseguir bater uma meta de 90% de acertos em um caderno de questões. Por que eu recomendo 10 questões e não 50? Porque também, um pouco de uma experiência empírica, né? 10 questões em geral, a gente já tem uma amostra suficiente de questões, sabe? Porque assim, 50 questões, eu vejo muitas pessoas assim, vai estudar e faz, sei lá, 60 questões de uma vez só. Mas será que ela está aproveitando todos os detalhes, todas as dúvidas daquelas questões para direcionar uma revisão? O que eu vejo que muitas vezes não. Muitas vezes as pessoas fazem meio batido, eu fazia isso no início e eu vi que depois foi um erro, entende? Então, a gente acaba não aproveitando os erros que um caderno de questões pode oferecer para a gente. Mas se você fraciona em um bloco de 10 questões, fica mais fácil fazer isso. Você faz as 10 questões como se fosse um simulado, estuda os comentários, aí você faz uma revisão, depois você volta e faz mais um bloco de 10 questões. E vai ser fácil para vocês avaliarem se você está melhorando ou não. Porque uma coisa muito ruim no estudo é a gente estudar e não saber se está melhorando. Não sei se vocês têm um pouco essa percepção, né? Para mim, isso é uma das piores sensações no estudo para concurso, a gente estudar e não saber se está melhorando. Faz sentido para vocês ou não? Sim. Faz sentido. Eu, inclusive, estava fazendo isso aí que você falou, no sentido de fazer um caderno enorme, assim, com 200 questões, com mais questões, mas vou adequar e fazer isso das 10. De repente, Núbia, é um pequeno detalhe que pode parecer pequeno, mas que vai fazer uma grande diferença lá na frente, entende? E eu vejo isso com os meus alunos, né? Eu vou acompanhando eles semanalmente, e aí dando continuidade nesse raciocínio, né? Então, assim, você passa da aula 0 para a aula 1 quando você conseguir 90%. Passa da aula 1 para a aula 2 quando conseguir 90%. Vai chegar um momento que você vai conseguir bater essa meta de desempenho em cada uma das aulas. Aí o que você faz? Vamos supor que você, português, constitucional administrativo, você concluiu administrativo. O que você faz? Não acabou ainda constitucional e português. Você substitui administrativo por uma outra matéria. De repente, pode ser aí, sei lá, raciocínio lógico, né? Aí o seu ciclo de estudo seria raciocínio lógico, constitucional e português. Aí vamos supor que você acaba, depois de 1 ou 2 semanas, acaba constitucional. O que você faz? Substitui constitucional por informática, entende? Aí você vai ficar em contato com 3 matérias por semana. Aí você pode se perguntar, poxa, mas o que eu faço com o constitucional que eu já acabei, né? Aí, quando uma pessoa chega nesse estágio, né, que ela conclui uma matéria, tendo batido as metas em cada uma das aulas, o que eu recomendo? Então, por exemplo, o caso da Monielle, né? Que, assim,
ela tem lá, na semana dela, 14 horas líquidas de estudo, né? Então, de repente, ela pode pegar ali 20% do tempo de estudo, ela pode pegar ali 20% daria ali 10% de 15 é 1h30, né? 20% dá 3 horas, né? Então assim, vamos arredondar aqui, de 15 horas na semana, 3 horas a Moniela vai fazer só revisão dos assuntos que ela bateu a meta, e as outras 12 horas ela vai avançar nessas outras matérias, né? Então pode chamar assim, você vai ter 2 grupos de matéria, grupo A e grupo B. O grupo A são as matérias de avanço, que você tem que bater as metas de 90%. E o grupo B são aquelas matérias que você já bateu a meta e você vai usar mais ou menos 20% do seu tempo semanal para fazer revisão desses assuntos. E aí, como é que você pode fazer revisão? Uma forma que eu gosto muito, Monielle e Nube, é o seguinte, de fazer no estilo de simulados, né? Qual que é a característica dessa revisão? É que você vai, por exemplo, fazer assim, questões de prova inteira. Então, de repente, assim, eu vou resolver a prova do TRF da quarta região que teve em 2019. Então, lá teve, sei lá, 6 questões de constitucional, e eu bati as metas de constitucional, então eu vou fazer as questões assim, que vai ter temas variados. Então, quando você faz isso, o que a gente tem, né? A gente tem que você tem uma boa noção de cada um daqueles assuntos, porque você já bateu as metas, né? 90%. E se você faz isso, sei lá, com essa prova do TRF da quarta região, se você também resolve a prova do TRF da terceira região, se você resolve a prova do TJ Ceará, que tem em 2019, enfim, se você resolve, por exemplo, umas 5 provas, de questões de provas inteiras, concorda que você vai conseguir ver um espectro grande de assuntos daquela disciplina? E você vai estar se testando de uma forma similar do que você espera numa prova de concurso, de vários assuntos? O que eu noto com os meus alunos que estão mais avançados, né, no coaching, né? Por exemplo, eu tenho um aluno que eu chamo ele, que ele está na faixa preta da preparação. Ele bateu a meta em cada uma das aulas, isso lá na Polícia Civil do DF, né? E aí, basicamente, ele está mais ou menos há uns 6 meses estudando só por simulados. Então, ele vai lá, faz um simulado, ele tá com uma faixa de acertos de 85%, 90%. Isso para a área policial é bem elevado, né? Então, assim, eu diria assim, que se a prova fosse, sei lá, no próximo domingo, ele estaria ali entre os, seguramente, muito bem classificado. Por quê? Porque ele está fazendo vários simulados e o resultado dele é muito consistente, né? Então eu consigo ver, ele consegue ver, medir o grau de proficiência, vamos dizer assim, né? Em termos de provas, né? Então, assim, então, basicamente, o estudo dele, que ele já venceu essas etapas de ver o conteúdo, fazer o controle de qualidade, ele basicamente direciona o estudo dele por meio de simulados, entende? E aí ele vai fazendo algumas outras formas muito pontuais. Então, por exemplo, tem uns itens lá na Polícia Civil que exigem muita memorização, né? Que é uma parte de legislação policial, aí, no caso do DF. O que ele faz? Aí, nesse assunto que exige memorização, ele vai lá, ele faz um resumo, ele faz um mapa mental, mas de um assunto bem direcionado, que exige muita memorização. E o principal das matérias, né? Seja de constitucional, português, direito penal, processo penal, ele já pegou a lógica, né? Assim, tá meio que, a gente fala assim, tá na segunda pele dele, né? Eu diria assim que ele tá num nível já de praticamente de dar aula, né? Ele tá dominando muito bem já os assuntos. E vocês sabem, né? Que assim, você pega, por que o estratégia tem credibilidade? Porque ele aprova alunos, né? Então ele tem uma taxa de aprovação. Quem são os professores do estratégia? Será que são doutores aí que vieram da cátedra, né? Será que são mestres aí em direito internacional? Não são. São pessoas assim, igual a gente, sabe? Igual você, assim, eles foram concurseiros e foram aprovados. E o próprio processo do estudo os habilitaram para produzir bons materiais. Então, o que eu quero falar é o seguinte, que vocês, se estudarem, se estiverem nesse nível dos aprovados, e eu espero que vocês vão chegar lá, com taxa de acerto de 90%, vai chegar no nível de quase dar aula, entende? Mas o objetivo tem que ser, qual que tem que ser o termômetro da preparação? Tem que ser o desempenho em questões. O aluno que se prepara, assim, é uma questão batida fazer questões. Isso aí ninguém vai discordar. Mas quantas pessoas, de fato, monitoram o desempenho e sabem que estão num patamar competitivo? Pode acontecer um pouco que nem a me falou, poxa, eu caí num platô de 70%, 75%. Eu quero ir para o próximo nível, né? O que eu vejo é que um detalhe, se ele for repetido de forma muito sistemática ao longo do tempo, ele pode fazer essa diferença. Que é justamente isso. Só mudar de um assunto depois que tiver um desempenho competitivo. Entendem? Sim. Posso fazer uma pergunta? Pode, claro. De forma prática, por exemplo, eu estou vendo um assunto e aí vi a aula inteira. E eu estou estudando pelos PDFs do Estratégia. Uhum. Que tem aquele formato, né? Conteúdo, questões comentadas e questões. Certo. Então eu terminei todo o conteúdo e estou nas questões comentadas. Tá. Aí eu resolvi e não consegui 90% de acerto. De que forma que eu vou melhorando, que eu posso ir melhorando a minha porcentagem de acerto nesse mesmo PDF? Não, legal. Então, o que eu recomendo, Monielle, assim, isso é um pouco do estilo, né, do coach, da pessoa que orienta, né? Não é a única forma, mas vê se faz sentido para você, né? Você tem um PDF que tem 50 questões. Eu gosto, nessa fase, de não propriamente medir o meu desempenho nas questões do PDF. Eu gosto mais de estudar os comentários. Por quê? Visualizar as aplicações em provas daquela teoria, né? Então, se você, de repente, usar as questões do PDF mais como um direcionamento para ver como que aquilo é cobrado e você se avaliar no sistema de questões, eu vejo, se você seguir essa metodologia, né? Pô, você, sei lá, faz 50 questões do PDF, mas no sentido de você estudar os comentários. E depois vai lá no PDF. Eventualmente, pode ter algumas questões que estavam no PDF e que vai estar lá no filtro que você colocou no sistema de questões. Pode ser que sim, mas isso até em si não é tão ruim, né?
né? O que para mim é mais importante é você gerar aquelas questões de uma forma um pouco aleatórias e ter um controle grande do filtro das questões, né? Então, assim, não é que, assim, por exemplo, um professor ele pode pegar numa questão do PDF, sei lá, questões assim, sei lá, de uma área de tribunal, pegar de uma área de, sei lá, policial ou administrativo, isso não é ruim, né? Mas o que eu vejo, assim, que é interessante, pô, se você conseguisse, vamos dizer assim, zerar o estoque de questões de todos os tribunais que tiveram nos últimos 5 anos. E você consegue controlar isso no site de questões. E se você seguir essa sistemática, 10 questões, vê o desempenho, estuda os comentários, depois mais 10 questões, e repete esse processo, a minha expectativa é que, de repente, você ali com 2, 3 cadernos, você já esteja nesse patamar de 90%, entende? Então, para mim, assim, é como se o segredo fosse justamente isso, né? Ser persistente e seguir uma metodologia que você direcione a sua revisão de acordo com o que tem maior incidência e como você tem mais dificuldade. E você consegue fazer isso como? Fazendo questões de uma forma, vamos dizer assim, um pouco sistemática, entende? Então, por exemplo, vou dar um outro caso prático, né? Eu tenho um aluno, a mesma matéria, né? Ato administrativo. Eu tenho um aluno que precisou de 2 cadernos de 10 questões para bater 90%. Agora eu tenho um outro que precisou de 8. Qual que é o grande lance da preparação de concurso? É você conseguir fazer uma preparação personalizada. Não importa se você conseguiu 8 ou 2. Para mim, o importante é você conseguir bater a meta, você conseguir um bom desempenho. Se você vai demorar um pouco mais, se você vai demorar um pouco menos, assim, é algo, concorda que está um pouco fora do nosso controle? O que é importante é que você tenha um nível, assim, um nível de exigência que seja razoável, mas que você consiga, assim, vamos dizer assim, ter um padrão 9000, ISO 9001, entende? De qualidade do concurseiro. Porque para mim o grande problema que eu vejo, não é o único, mas é um dos maiores problemas, é a pessoa avançar de matéria sem ter conseguido captar as ideias principais. E isso isso vai gerando lacunas que vão aumentando, e que depois, para você conseguir fechar essas lacunas, isso é mais trabalhoso e demora mais tempo, entende? Entendi. Então, eu penso que a meta, logo que termina, um conteúdo tem que ser 100%, né? Porque logo que terminou, você acabou de ver aquilo. Então, na prova, até lá, vai ter algum esquecimento, mas enquanto acabou de ver, eu não me convenço se eu errar alguma. Então, Monielle, mas assim, eu acho que isso é uma coisa que tem que ter cuidado, porque assim, eu entendo o racional que você fala, mas agora pensa o seguinte, a Monielle, ela não é mais concurseira, ela é examinadora, tá? Você tá lá na banca do CESP, você foi contratada e você vai fazer as questões de direito administrativo do CESP, né? Por exemplo. Pensa comigo, o que você não quer ao elaborar as questões, assim. Vamos pensar junto aqui. Sei lá, você fez 50 questões, dessas 50, 5 vão ser selecionadas para a prova. O que você não gostaria que acontecesse? Acerto. Então, imagina assim, se você faz um concurso e que você tem, sei lá, você tem 10 vagas e 20 pessoas gabaritam a prova. Como é que a banca vai conseguir fazer a diferenciação? Pô, vai ter que ir para o critério de idade, pô, não, assim, entende? Então, assim, as bancas, elas têm um incentivo para elaborarem questões que elas não querem que as pessoas acertem, mesmo quem estudou. Por quê? Se tiver empate, vai ficar difícil de você separar os candidatos. Isso de fato acontece. Tem muitos concursos, até na área de técnico, na área judiciária, que como assim, tem muita procura, o pessoal de alto nível, não sei se vocês já viram, né? Mas eu já vi vários concursos que você de fato tem empate ali na objetiva, né? E aí você não consegue separar quem vai para a discursiva, por exemplo, né? Então, para mim, isso é uma coisa, né? Que a banca ela elabora as questões tendo isso em mente. Mas tem outra coisa também que a banca não quer que aconteça. Vamos ver se a Núbia consegue me dar uma ideia. O que você acha, Núbia? Que a banca, além de não querer que todo mundo gabarite, o que a banca não quer? Não sei, que todo mundo erre tudo, empate, sei lá. Então, por exemplo, a banca não quer que as pessoas errem, entrem com recurso, porque o recurso é analisado pelo professor. O examinador, ele só é remunerado se as questões não forem anuladas. Ou seja, o que for anulado, ele não é remunerado. Por quê? Ali foi uma questão mal feita. Ou seja, se tiver uma questão errada, uma elaboração do gabarito errado, dúbio, ele não é remunerado. Então, qual que é o dilema do examinador? Ele não pode fazer uma questão errada, e ele não pode fazer uma questão fácil em que todo mundo acerte. Então, por isso que as questões de concurso, elas são, em geral, divididas em 3 categorias, né? Tem as questões fáceis, as médias e as difíceis. Então, tendo em conta isso, Monielle, eu não acho razoável ter uma expectativa de estudar um PDF, por melhor que você estude, assim, mesmo que você seja o Ricardo Vale, né? Você é o Ricardo Vale, e, pô, eu dou desse negócio, não sei o quê. Eu não esperaria que o Ricardo Vale gabaritasse todas as provas de direito constitucional. Porque as questões, elas são feitas também com certos peguinhas, entende? Então, eu não acho razoável isso. Mas o que a gente vê? A gente vê que nas questões de prova, poxa, 90%, é difícil também uma prova judiciária, todo mundo gabaritar. E tem pessoas que estudam assim muito tempo e tudo mais, né? Tem até pessoas assim meio gênios, assim, fora da curva, já conheci alguns, né? Mesmo esses caras, eles não gabaritam tudo, entende? Então, assim, eu não acho muito razoável você botar esse critério, né? De 90%, se você pegar as questões anteriores. Já, se o seu foco for nível médio, não acho razoável ser 60%, 70%, 80% pode ser no primeiro momento, mas a meta teria que ser 90%. Como a gente observa que a nota de corte na área judiciária é na casa do 90%, pode ser 85%, enfim, eu buscaria essa meta. Até porque o conteúdo programático de nível médio é menor do que o de nível de analista, não é verdade?
Então, assim, quanto mais extenso for o edital e quanto mais complexo for a disciplina, né, por exemplo, no Banco Central tem uma parte lá de econometria, estatística, enfim, então assuntos um pouco complexos. Então, quanto mais complexo e quanto mais extenso, menor tem de ser a nota de corte. Mas, de uma forma pragmática, se você está estudando e você pegar ali um histórico de questões, me parece razoável você trabalhar, por exemplo, com essa meta aí de 90% para nível médio de tribunais. Se for para nível superior, por exemplo, a nota de judiciário, eu acho que já pode ficar ali na casa dos 80%, né? Ou seja, você faz um caderno assim, pô, no caderno fiz 8 de 10, no outro fiz 9 de 10, na média deu ali 8,5, né? Então, eu vejo que isso, para mim, faz sentido. Entendi. Legal? Então, assim, a gente avançou aqui um pouquinho no tempo, mas eu queria, né, abrir aqui, de repente, mais uma pergunta para cada um, se quiserem fazer mais alguma pergunta. Não, acho que eu queria só comentar que você falou aí da questão da porcentagem, né? Acho que a maior frustração que eu tive nesse período que eu estudo foi ano passado, que eu fiz o Tribunal de Justiça do Ceará. Tá. Eu fiz a porcentagem de 89%. Tá. Corrigiram minha redação, eu tinha a maior Entendi. expectativa de ficar no cadastro de reserva. Achava que não ia dar para passar, assim, dentro do número de vagas. Tá. Mas aí nem no cadastro de reserva eu não fiquei. Aí, poxa, pra mim, isso foi uma queda, Entendi. porque assim, foi um estudo muito intenso depois que saiu o edital, né? Eu Certo. já tinha a matéria toda, aí consegui uma porcentagem boa, mas mesmo assim não foi suficiente. Quanto Minha nota na que foi redação não foi ruim. Qual foi o limiar, Núbia, para ter redação corrigida? Não, eu tive a redação corrigida. Você teve, né? Tá. Eu não fiquei no cadastro de reserva. Entendi. Eu acabei que não explorei muito esse tema, né? Porque tem muitas coisas a se falar, né? Mas deixa eu fazer uma observação. Depois vocês podem pesquisar. Eu fiz um artigo aí no Estratégia que eu analisei o desempenho da PCDF, né? Na prova de 2013. Nessa prova, 1.800 pessoas tiveram redação corrigida, né? O número inicial de vagas, se eu não me engano, era 600. Então, 1.800 tiveram redação corrigida. O que eu observo? O que eu vi? Na prática, né? Eu peguei lá 1.800 notas e analisei estatisticamente o padrão de nota da objetiva e da discursiva. E isso se aplica especialmente para o judiciário e também para mim, tem sido o padrão dos concursos. Concurso é como se fosse fases, tem etapas, né? A primeira etapa, e para mim a mais desafiadora, é de conseguir ter redação corrigida. Porque assim, você pega um TJ Ceará, né? Você lembra quantas pessoas tiveram redação corrigida no seu cargo? Umas 300? 600 e 250 ficariam no cadastro de reserva. Tá, então vamos pegar assim, 600 e 250 ficaram. Eu chuto, Nube, que nessa prova aí, teve inscritos aí, uns 30 mil, foi mais ou menos por aí? 20 mil? 40 mil, tá vendo? Então de 40 mil, a Nube já ficou ali num grupo seletíssimo, teve redação corrigida. Infelizmente, ela não ficou no cadastro, mas assim, você entende, assim, você tem percepção que você está num grupo super seleto de pessoas? Sim, a foi uma vitória, né? Eu fiquei super feliz. Então, assim, o meu primeiro concurso, que eu consegui fechar o edital, o meu objetivo era, poxa, eu quero ter redação corrigida. Por quê? Para mim, aquilo ia validar o meu método. Por mais que assim, que eu não conseguisse passar, mas, poxa, eu já estava no grupo seleto, de fato aconteceu, né? Meu primeiro concurso, 8 meses, eu consegui ter redação corrigida, fiquei mais para trás, e aquilo me deu um grande incentivo, né? Então, assim, você, Nube, já é uma vencedora aí. Tá faltando um pouco mais, né? Então, de repente, se você fizer um ajuste fino, você vai melhorar. Mas o que eu quero destacar é o seguinte, que na prática, concurso é isso, né? É como se fosse licitação, né? Você tem uma fase de habilitação. A objetiva, ela vai habilitar. Mas o que vai definir se a pessoa fica nas vagas ou não, se ela vai para o curso de formação ou se não vai, é a discursiva, entende? Então, eu vejo assim, aí, qual que é um outro erro que eu vejo? Muitas pessoas se preocupam com a discursiva, sendo quando elas estão com a nota da objetiva bem baixa. E eu vejo que é um pouco diferente. A primeira etapa é estar bem na objetiva. E aí, quando a pessoa nota que ela está bem na objetiva, ela vai lá e tem que fazer uma preparação bem focada, bem, vamos dizer assim, direcionada para a discursiva. Que na prática, Núbia, eu vejo é o que está sendo o principal fator para colocar as pessoas no número de vagas. Nesse caso da PCDF, o que eu vi, assim, resumindo um pouco o caso, né? Então, tinha ali 3 grupos, né? Não sei se é mais ou menos isso. Então, assim, você tem um grupo, o Tropa de Choque, que é o pessoal que ficou nas cabeças, nas primeiras classificações, que em geral também eram as pessoas que tiveram a maior nota na discursiva, né? Então, por quê? Quanto mais a pessoa sabe da objetiva, a tendência é que melhor ela vai na discursiva, né? Porque são os tópicos que estão na discursiva, né? Então tem isso, mas algumas pessoas tiveram um desempenho um pouco menor ali na discursiva, na casa dos 60%, mas elas tinham gordura, elas tinham margem, né? Então elas ficaram nas vagas. E também eram ali 600 vagas, eram muitas vagas, né? Aí depois teve um segundo pelotão. Desse segundo pelotão, mais ou menos, a metade dessas vagas, o que foi determinante foi a discursiva. Então, pessoas foram muito bem na objetiva, foram mal na discursiva, o que aconteceu? Saiu o número de vagas. E também, tem nessa zona cinzenta, né? Aí teve algumas pessoas que foram mal na objetiva, e foram, assim, mal não é mal, né? É um grupo seleto, mas ficou ali na média, vamos dizer, né? Na objetiva, e se destacaram na objetiva. O que aconteceu? Elas pularam para o grupo dos aprovados, né? Então, eu vejo assim que é um pouco por fases, né? Então, é isso, né? Mas o primeiro passo você já estava lá, né? 90%. De repente, se você emprega essa metodologia que eu estou falando para você, faz um refinamento, sai um edital, você direciona, fica com foco, poxa, qual que tem que ser o seu direcionamento, né? Chegar o quanto antes no 90% e depois trabalhar a discursiva para você também poder maximizar a sua chance de aprovação. Sim.
Fera. E a Moniel, teria mais alguma pergunta, assim? Não tenho pergunta, mas então, finalizando, gostei bastante de participar da sala, foi a primeira vez que eu participo. Acho bem válido, acho que já foi um pouco até motivacional falar um pouco sobre concurso, né, sobre estratégias, enfim, e eu acho que é importante, assim, porque o nível é igual do TRF que eu fiz, que faltou um para ser chamado, eu acertei 70% da prova. Agora, com 70%, eu não classifiquei nem na lista no cadastro de reserva. Então, tá num nível, assim, muito superior, principalmente o nível médio, que é o que eu tenho feito, e tá todo mundo aqui matriculado no Estratégia, né? Então, a galera tá tendo acesso às informações, e aí, eu não sei o que vai diferenciar, né? Eu acho que vai ser a estratégia mesmo, a disciplina, o quanto tá disposto, porque tá tudo muito competitivo. Posso dar um exemplo para você, assim, uma analogia? Eu entendo o que você fala, mas, por exemplo, eu tenho 3 filhos, né? Então, assim, concorda que os pais, eles fazem o máximo para os filhos, né, em termos de educação. Assim, eu tento dar as mesmas oportunidades para cada um. Mas você entende? E, assim, a carga genética deles é muito parecida, né? Filho do mesmo pai, da mesma mãe, mesmas oportunidades. Mas concorda que, no final das contas, vamos simplificar a vida aqui, né? Vamos supor que meus filhos vão fazer concurso, né? Por exemplo. Concorda que, mesmo tendo as mesmas oportunidades, acesso à informação, incentivo, carga genética, o desempenho deles, a gente não esperaria que fosse o mesmo, porque cada pessoa é de um jeito, ela vai assimilar de um jeito, ela vai se empenhar de uma forma, ela vai, sei lá, comprar uma ideia, enfim, é isso, né, que eu quero destacar para você, né, que cada um é autônomo para tomar decisões, por mais que tenha acesso a informações, mas o protagonismo é individual, não é o determinante, por mais que a estratégia, e de fato é muito bom, tem muitos bons materiais, tem muitos bons recursos, mas assim, o que importa é o que cada um vai executar, entende? Eu estava lembrando aqui, por exemplo, da minha família, né? Então, assim, eu tenho 3 irmãs, são pessoas ótimas e tudo mais, só que assim, por mais que a gente teve o mesmo acesso a informações, cada um teve uma habilidade, um desempenho, entende? Então, assim, eu acho que, assim, eu entendo um pouco essa questão, mas eu não me preocuparia muito com isso, Manieri, perdão. Eu me preocuparia mais, assim, de você conseguir ver no seu caso, poxa, eu estou conseguindo melhorar? Antes eu fazia 70% em atos. Será que se eu empregar uma nova metodologia, será que eu vou conseguir melhorar, me aperfeiçoar? Porque no final das contas, a única coisa que importa, Manieri, é o seu desempenho. É você melhorar a si mesmo, entende? Entendi. Isso do ponto de vista de motivação, metodologia, material, enfim, né? Para mim, isso é o mais relevante. Concordo.